Bom dia, ou boa tarde, boa noite, para quem for ver depois essa apresentação. Aqui, pessoal, eu vou falar bem rapidinho para vocês, e de uma forma bem objetiva, as respostas da atividade que a gente fez a semana passada. Quem não fez a atividade, corre lá fazer, ou assiste aqui o vídeo para entender esse conteúdo, que é bem interessante e importante aí para a formação, né, de vocês. Espero que esteja tudo bem com todo mundo. Então, aqui a gente vai ter uma explicação sobre o desafio 1, que foi colocado na plataforma semana passada, e o desafio 2, que foi colocado na plataforma também na semana passada. Começando pelo desafio 1. Esse esquema de quadrinhos que a gente vê aqui embaixo, esses dois quadrinhos com uma setinha no meio, eles representam uma equação química, ou seja, no primeiro quadrinho à esquerda a gente tem os reagentes, aí tem uma setinha indicando que ocorreu uma reação química, e no quadrinho da direita a gente tem os produtos dessa reação química. Então é isso que esse esquema representa, né? Do lado esquerdo, os reagentes, que a gente pode ver dois tipos de bolinhas, né? Dois tipos de bolinhas. Então a gente teria átomos representados pela bolinha laranja, átomo representado pela bolinha cinza. E a gente pode ver que tem, nesse quadrinho da esquerda, as moléculas, cada molécula é composta por dois átomos, né? Vocês podem ver aí que as moléculas estão separadinhas e elas são formadas por duas bolinhas. Cada molécula é formada pela união de duas bolinhas. E a gente tem quantos tipos de moléculas nesse quadrinho da esquerda? Ó, a gente tem moléculas formadas por duas bolinhas laranja e moléculas formadas por duas bolinhas cinza. Então, vocês concordam que existem dois tipos de moléculas? As moléculas compostas por duas bolinhas laranjas e as moléculas compostas por duas bolinhas cinzas. Se a gente lê o enunciado, a gente vai ver que a bolinha laranja representa um tipo de átomo e a bolinha cinza representa outro tipo de átomo. Mas vamos ver o quadrinho da direita? Aí a gente vai analisar qual é cada um desses átomos, representados pelas bolinhas diferentes. No quadrinho da direita, a gente tem os produtos. Então, tá à direita da setinha. A setinha representa a ocorrência da reação química. Então, a gente muda a composição das moléculas. Antes, no quadrinho da esquerda, as moléculas eram compostas pela junção de duas bolinhas laranjas ou pela junção de duas bolinhas cinzas. Agora, no quadrinho da direita, como a gente teve uma reação química, muda a composição dessas moléculas, ou seja, agora a gente tem moléculas formadas por uma bolinha cinza e uma bolinha laranja. Então, a gente tem 6 moléculas, né, representadas aí no quadrinho da direita. E essas moléculas, elas são compostas por um átomo cinza e um átomo laranja, né? Então, a gente tem uma mudança química, né? No primeiro quadrinho, a gente tem moléculas formadas pelo mesmo tipo de átomo, ou dois átomos laranja, ou dois átomos cinza. E no quadrinho da direita, a gente tem moléculas formadas por átomos diferentes, ou seja, um átomo cinza e um átomo laranja. Agora a gente pode dar nomes a essas moléculas, né? Então, se a gente for ver aqui, ó, no enunciado, está escrito que as esferas laranjas indicam átomos de hidrogênio, ou seja, cada bolinha laranja representa um H. Vocês lembram que a representação do hidrogênio é H? Ó, aqui escrito também, ó, H maiúsculo, né? Então, ó, essa molécula aqui, formada por duas bolinhas laranjas, ela vai ser um H aqui, nessa bolinha, um H nessa bolinha aqui. Então, a gente pode chamar essa molécula aqui de H2. Simples assim. O 2 é porque aqui tem duas bolinhas de H, certo? Se a gente for ver aqui
essa molécula formada por duas bolinhas cinza, o que está representando aqui a bolinha cinza? As cinzas representam átomos de cloro, Cl. Olha, prestem atenção aqui nesse detalhe interessante. O C é maiúsculo e o L é minúsculo. Então, quando a gente tem o mesmo elemento químico, a primeira letrinha do elemento ela está sempre em maiúscula e a segunda letra do elemento químico vai estar em minúscula. Então, C maiúsculo, Cl minúsculo. Então, aqui, essa molécula formada por duas bolinhas cinza, ela vai ser um átomo de Cl aqui, e aqui vai ter outro átomo de Cl. Então, se a gente for dar um nome para essa molécula aqui, formada por duas bolinhas cinza, ela vai se chamar Cl2. E assim por diante. Esse aqui também é um Cl2 e esse aqui também é um Cl2. Esse aqui é um H2 e esse também é um H2. Se a gente for olhar aqui a reação química, representada por essa setinha, os produtos vão ser diferentes dos reagentes, certo? Olha só essa molécula aqui, como é diferente das moléculas anteriores, né? Essas moléculas aqui dos produtos, elas são todas compostas por uma bolinha cinza e uma bolinha laranja. Uma bolinha cinza, uma laranja. Uma cinza, uma laranja, uma cinza e uma laranja. Ou seja, mudou a composição química, houve uma reação química, né? E qual que é a fórmula? Como que a gente pode chamar essa molécula aqui? Ela não é composta por um átomo de H. Desculpa, o H é o laranjinha, né? Um átomo de H aqui e um átomo de Cl aqui. A mesma coisa essa molécula aqui, ó. Um átomo de H aqui e um átomo de Cl aqui. Então, a gente chama essas moléculas aqui de HCl, certo? H maiúsculo, C maiúsculo e L minúsculo. Então, assim que é a representação dessas moléculas. Dito isso, vamos para as perguntinhas aqui, que elas provavelmente já foram respondidas com essa explicação. Quantas moléculas diferentes existem nesse sistema? Então, se a gente for avaliar, olha só, aqui nos reagentes a gente tem um tipo de molécula, que é a molécula formada por duas bolinhas laranja, que são as moléculas de H2, e a gente tem as moléculas formadas por duas bolinhas cinza, que são as moléculas de Cl2. Então, aqui a gente tem dois tipos de molécula desse lado da reação química. Quando a gente vai ver os produtos do lado direito da setinha, a gente tem outro tipo de molécula. Então, aqui teria o terceiro tipo de molécula. Primeiro tipo de molécula, segundo tipo de molécula, terceiro tipo de molécula. E essa aqui seria, então, o HCl. Então, quantas moléculas diferentes existem nesse sistema? Existem 3 moléculas diferentes, né? Então, 3 composições diferentes aí, formadas pelas bolinhas, cinza e laranja. Vamos para a próxima pergunta, então, ó. Escreva a fórmula dos reagentes e produtos. A gente até já comentou isso, né? Qual seria a fórmula dos reagentes? Quem são os reagentes? Os reagentes são as moléculas que estão aqui à esquerda da setinha da equação química. Então, as moléculas aqui da esquerda são quais? Essa daqui seria o H2, essa aqui seria o Cl2, certo? E essa aqui, que é a molécula gerada após a equação química, após a reação química, à direita da setinha, o HCl, certo? Vamos ver se a resposta está correta? Olha aqui, ó. Os reagentes são hidrogênio, que aqui nesse caso a molécula ela está representada como duas bolinhas aqui laranja, e a gente tem o Cl, que está representado como duas bolinhas cinza. Então, tá aqui, ó, hidrogênio, representado como H2,
Esse 2 é bem pequenininho aqui depois do H, viu, gente? Dá uma olhadinha aqui, ó. Ele fica bem pequenininho, estão vendo? E o Cl, que seria a molécula de cloro, representada aqui por duas bolinhas laranjas, duas bolinhas cinza, desculpa, que está representado como Cl2. O C maiúsculo, porque é o começo do nome do elemento químico. O L minúsculo, porque não é o primeiro nome, primeira letra do nome do elemento químico. E o 2, nesse caso aqui, quando está mostrando que são dois átomos diferentes, né? Ele vem sempre pequenininho na frente. E o produto, que é formado por bolinha cinza e bolinha laranja, é o H mais o Cl, que vai dar origem ao HCl, certo? Então, essa seria a resposta do desafio 1, item B. E qual que seria a resposta do item C? Represente a reação que ocorreu por meio de uma equação química. Então, olha só aqui como ficaria. H2, o hidrogênio dos produtos, dos reagentes, desculpa. Então, H2, reagente, bolinhas laranjas, duas bolinhas laranjas, mais Cl2, que seria duas bolinhas cinzas, dando origem a uma molécula de HCl, que é aquela molécula composta por uma bolinha cinza e uma bolinha laranja. Então, essa aqui, pessoal, olha só, é a representação da reação química que ocorreu. Olha só que coisa legal. A gente pode resumir tudo isso aqui, esses dois quadrinhos, né? Se a gente for pensar o trabalho que dá para desenhar esses quadrinhos, a gente consegue resumir aqui, nessa equação química que a gente vê aqui. H2 mais Cl2 dando HCl. Agora, o tema da nossa aula é balanceamento de equações químicas. Se a gente for ver essa reação química aqui, ela tem quantos átomos de hidrogênio nos reagentes? Olha só, tem 2 átomos de hidrogênio, H2, certo? Tem quantos átomos de cloro nos reagentes? Olha, tem 2 átomos de cloro. Vocês lembram que a gente falou que na natureza nada se cria, nada se forma, nada se perde, tudo se transforma? Então, assim, o mesmo número de hidrogênios que a gente tem aqui nos reagentes, o certo é que a gente tem esse mesmo número aqui, que no caso é 2, nos produtos. Isso tá certo, essa equação? Olha só, eu acho que não, né? Porque aqui, ó, a gente teria o número 1. Aqui é como se tivesse escrito H1Cl1, porque o 1 a gente não precisa escrever. A gente só precisa escrever quando é 2, quando é 3. Então, aqui nessa equação está dizendo que existiam 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de cloro, e que deram a origem a uma molécula com 1 átomo de hidrogênio e 1 átomo de cloro. O que aconteceu com esse outro átomo de hidrogênio? Que aqui tem 2, né? Aqui tem um só. Aqui tem 2, aqui tem um só. E então isso daqui a gente tem que dar uma balanceada, né? Porque não tá certo. Então, o que a gente teria que fazer? Se a gente colocar o número 2 aqui na frente, ó, aonde está essa barrinha piscando, vamos pensar que a gente coloque um 2 aqui. Aí a gente vai ter certinho, ó, 2 átomos de hidrogênio aqui, 2 átomos de cloro aqui. E aí, se a gente tiver um 2 aqui na frente, esse 2 vai representar que existem 2 átomos de hidrogênio e que nem na matemática, acontece na matemática, se tiver um 2 aqui, ele indica que esse cloro também está em número de 2. Então, é como se fosse 2HCl, 2H e 2Cl aqui na frente também. Vamos ver como que ficaria escrito. Olha, então essa pergunta aqui eu nem coloquei na semana passada, deixei para a gente conversar agora nesse vídeo. A equação está balanceada? Adicione os coeficientes, ou seja, esse número aqui, necessário.
Então, agora ela está balanceada? Olha, a gente agora tem 2 hidrogênios aqui, 2 cloros aqui. Aqui a gente tem 2 hidrogênios e a gente tem 2 cloros também. Porque esse 2 aqui na frente, ó, ele multiplica tanto o H quanto o Cl, certo? Diferente desse 2 pequenininho aqui, ó, que ele diz respeito só a esse átomo que está aqui do ladinho, certo? Esse 2 aqui, como ele é grandão, ele multiplica tanto o H, então ele indica que tem 2 hidrogênios, e também que ele tem 2 átomos de cloro, certo? O mesmo raciocínio a gente pode ter para o próximo exercício, certo? Então, a gente pode ter essa mesma linha de pensamento ali para o nosso próximo exercício. Então, é isso que eu queria passar para vocês aí sobre esse assunto.